Lucas, capítulo 11, versículo 1. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Bom, o pedido deles é: ensina-nos a orar. É como se Jesus estivesse orando ali, a cena em certo lugar, Jesus orando, talvez no meio de uns arbustos, talvez entre pedras, e os discípulos ali, tipo, olhando, assim, observando, né? A impressão que eu tenho é que ele orando e os discípulos assim, olhando, observando. De repente, quando ele termina de orar, eles então pedem o que pediram aqui. E a oração é um mistério muito grande. A gente sabe que não é fácil orar. A gente sabe que dobrar os joelhos, ou mesmo sentado, ou de pé, ou deitado, orar nunca foi fácil. São vários obstáculos à oração, vários empecilhos. Além da própria carne, que não quer que nós façamos, ainda vem os externos, né? O mundo espiritual, as interferências e tudo mais. Mas a oração mesmo em si, não é fácil. E a gente mesmo vê que Jesus, na hora, ali, pouco antes da sua morte, no Getsemane, por algumas vezes ele vai orar e volta, enquanto os discípulos ali adormecidos, ele pede a ele que orem com ele, que vigiem com ele. Sua alma estava angustiada, mas estava difícil para eles orarem. Ele pediu: olha, vigie pelo menos comigo uma hora. Então não era fácil manter uma vida de oração, principalmente em meio a várias coisas acontecendo ao redor da gente. E a gente consegue perceber isso no dia a dia da gente. A gente percebe que não é fácil orar. A gente consegue passar um bom tempo, a gente não, porque não tem esse costume, mas a maioria das pessoas consegue estar ali com o telemóvel durante um tempão grande, ou assistindo um filme, ou batendo um papo por telefone, e consegue ficar um bom tempo ali conversando, observando fotografias, olhando as novidades da moda, ou sei lá, seja o que for. Tem de tudo na internet, mas para orar a coisa é complicada. E a gente consegue entender que isso está muito ligado à fé. Por quê? Apesar de que eu sei que você sabe a resposta, só vou ilustrar, só vou trazer mais luz em cima disso aqui. A gente, quando está para orar, nós precisamos de fé, porque a gente lida com o invisível. A gente não está vendo Deus. A gente não está vendo o mundo espiritual acontecendo ali, a não ser que você esteja bem cheio, bem avivado, né, bem ligado no céu, bem envolvido ali na oração. Você não consegue estar vendo o que está acontecendo ali. Mas olhando para um papel, olhando para uma foto, olhando para um telemóvel, as coisas estão acontecendo. E aí não precisa ter esperança, né? Nem precisa ter fé. Porque fé se trata exatamente disso, do invisível. Esperança também. E se na oração nós não temos essas duas coisas, além do amor, porque fé, esperança e amor estão nessa lista. Se isso estiver meio apagado, orar fica muito complicado. E mesmo tendo isso, já não é fácil. A gente travar essa luta contra o cansaço, as preocupações, e perseverar em oração é ainda mais complicado. Porque, volto a dizer, a gente está aqui olhando as coisas, não precisa de esperança e nem de fé para isso. Porque esperar é aquilo que não se tem, né? E fé está acima disso, porque é dentro da fé que sai a esperança. A gente tem a esperança natural, que todo mundo tem, todo mundo espera por alguma coisa, um dia, uma semana, um mês ou mais tempo, mas quando não se cumpre, vai embora a esperança e vai junto à suposta fé que tinha, né? Muita gente sai de igreja, abandona as coisas porque não alcancei o que queria, então abandona a suposta fé. Mas quando se tem fé, a gente consegue esperar, e quando não se cumpre, a gente continua, porque isso aqui é fé. Firme fundamento das coisas que se espera, convicção de fatos que não se veem. Ou seja, mesmo você não alcançando aquilo, você não perde a fé. Mesmo que não aconteça, você está firme nos seus propósitos. E quando está abalado, fica difícil orar. E é uma coisa tão poderosa que os discípulos viram Jesus ressuscitar mortos, viram Jesus andar sobre as águas, viram Jesus operar maravilhas. E a gente não vê na história eles nunca pedindo: Jesus, me ensina a ressuscitar mortos, ou me ensina a andar sobre as águas. Mas eles fazem um pedido que é muito interessante, é importante para nós, porque eles acompanhavam a vida de oração de Jesus. Certa feita, Jesus foi para o monte enquanto eles atravessavam o lago, e ele sobe à tarde, quase noite, e fica a noite toda orando, e sai de lá de manhã cedo. Ele passa mais ou menos umas 6 horas orando, pelo menos. E quando levanta dali, vai ter com eles andando sobre as águas. Ele vivia se retirando para orar, e na maioria das vezes até ia sozinho mesmo, porque há também um segredo em orar só. É importante isso, é bom, principalmente para quem tem objetivo, ministérios, essa coisa toda. Mas, Senhor, ensina-nos a orar. É como se eles estivessem observando: lá vale para a oração de novo, e já vale, meu Deus, passou o dia todo orando, a tarde toda orando agora. Jesus estava sempre orando. Então, Senhor, o segredo só pode estar aí. Tem alguma coisa nisso aí, porque ele está sempre orando. Então, ensina-nos a orar. E aí, dentro disso aqui,
não preso ao versículo, mas é interessante a gente ver que há um poder e uma grande importância na oração. E é interessante a gente ver de forma bem assim, não tão profunda, o poder e a importância da oração. A gente consegue ver isso na história do povo de Deus. No nosso meio também, nos tempos de hoje, a gente consegue ver o que a oração é capaz de fazer. A gente entende como é a oração, quem faz, mas através da oração. Ela é um meio, não é? Ela é um meio. E Deus utiliza este meio. Deus quer que nós oremos. Nós somos convocados à oração por todos os lados na Bíblia. Chamados a orar, convocados a orar. E não é à toa, porque a oração tem poder e é muito importante, e a gente consegue ver que ela tem poder para mudar situações. Você sabe disso, a Bíblia mostra isso por muitos lugares, em muitos lugares, e ela tem poder para mudar situações, e não quaisquer. Ela tem condições e poder para mudar situações, até mesmo aquelas decisões que Deus já tomou. Eu sei que nós já falamos disso há um tempo atrás, mas é importante voltar a falar, porque a gente observar que Deus muda decisões por causa da oração de um justo, por causa da oração de um servo, isso é muito poderoso, é uma arma muito grande que a gente tem nas mãos. Mas pastor, então a oração muda até decisão que Deus já tomou? Sim. Deus pode já ter tomado uma decisão e através da oração Ele mudar aquela decisão. Inclusive nós encontramos Deus mandando orar para mudar a decisão. Se nós olharmos para Moisés, em Números 14, depois que os espias vão espionar a terra e voltam, acontece aquela situação que você sabe, murmurações, levante, Deus fala então, vou matar todo mundo. Eu mato todo mundo e levando um outro povo de você, Moisés. Dá licença que eu quero matar esse povo. Então Deus tinha falado o quê? Que ia matar. Ele não falou, vou pensar não, o que você acha, Moisés? Não, ele disse, vou fazer. E foi Deus quem falou. E Moisés então ora, intercede, ele se torna um mediador. Ele entra e fala, não faz isso. E diante do seu pedido, Deus diz, Ele mesmo diz aqui, porque você pediu, eu não vou matar. Vê só, quer dizer, eu falei que ia matar, quero matar, sai. Não mata não, tá bom, então não vou matar. Tudo bem que a gente vai observar que não foi qualquer pessoa que pediu. Mas eu não creio que você seja qualquer um. Eu creio que você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Foi comprado pelo mesmo sangue. Tem o selo do Espírito Santo. E tudo é possível que crê. Então não vou matar. Ela muda situações. Imagine só Deus tomar uma decisão. E você orar e Deus falar, tudo bem, não vou fazer. Você crê nisso? Eu creio. A Bíblia relata, ela mostra isso. E eu creio nisso. De forma 100% segura. Porque Deus manda dizer a um certo homem, um certo rei, manda ele arrumar suas coisas porque ele vai morrer. Qual rei? Quem é que vai levar a palavra? Um profeta daqueles. E ele chega e entrega a mensagem, Deus falou que você vai morrer, filho, arruma aí as coisinhas, paga as contas que você tem que pagar, deixa tudo em dia, porque você vai bater as botas. Deus já tinha decidido. O profeta foi e levou a decisão que Deus tinha tomado. Ele ora e Deus faz o quê? Dá ao homem mais 15 anos de vida, por causa da oração do camarada diante de Deus. Deus já tinha decidido, tinha ou não tinha? Opa, a oração tem um poder, e Deus nos deu essa arma, entregou à igreja este poder. Você imagine só, Deus se levanta e fala, vou matar todo mundo. Senhor, não faça isso. Tem que ser muito atrevido. É uma oração atrevida, de coragem, claro, de intercessão, de amor pelo povo. E Deus não matou. Tudo bem, você pediu, tudo bem. Você orou, pediu, então não vou te matar agora. Não vai morrer, você vai viver. A gente encontra algo terrível, poderoso em Jó, ou no conto de Jó, ou na história de Jó. Quando, depois que tudo acontece, você conhece a história, os amigos de Jó vão lá e acusam Jó e dizem coisas a respeito de Deus e de Jó, da fé, de tudo mais. E no final de tudo, quando Deus muda a situação de Jó, olha o que Deus diz. Deus diz assim, vou ler um pouquinho mais. Tendo o Senhor falado as palavras que ele falou para Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti, contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. Olha só o que diz no versículo 8, parte B. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Como é que é? Escute. Porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então eles foram lá e fizeram a oferta. O Senhor aceitou a oração de Jó, é como termina aí o versículo 9. Agora presta atenção.
Os 4, está ali aquela turma batendo um papo e tal, discute, fala, todo mundo fala, e no final das contas Jó recebe aquela prosperidade que Deus dá. Aí Deus toma uma decisão contra os amigos de Jó, isso que está inferido aqui, porque ele diz: para que eu não trate vocês, olha só, porque eu vou tratar, eu quero tratar, eu tenho que tratar, é o que está inserido. Por inferência nós observamos isso aqui: para que eu não faça isso, vão até Jó, ele vai orar por vocês, e aí eu não vou fazer aquilo que vocês merecem. Isso é muito forte, porque Deus vira para um homem e diz: é porque ele vai interceder que eu não vou fazer o que eu tenho de fazer. Olha, o que cabe a mim fazer, eu não vou fazer porque alguém vai orar por vocês. Fortíssimo. O poder da oração, a importância que ela tem é muito maior do que muita gente entende. Daí essa luta tão grande, porque o diabo não quer que nós oremos. A carne também não quer. E quando a gente fala de orar, tudo bem, não é uma oração qualquer. Não estou dizendo que a gente ora qualquer oração, mas a oração de intercessão ela é muito poderosa. A oração que a gente faz em prol dos outros, ela tem um poder muito grande. Nota amor, preocupação com aquela pessoa, é nós deixando de nós um pouquinho e clamando por outro. Mas a oração em si, ela é muito poderosa, irmãos. Se você parar e pensar assim: poxa, Deus já pode ter planejado, já decidido algo contra a minha vida ou contra a vida de alguém, tomou uma decisão de tal coisa. Se eu orar, Deus muda isso? Ele pode mudar isso? O que você está esperando? Ainda que a sentença já tenha sido dada? Deus pode mudar isso? Claro. Daí nós não aceitarmos mesmo a derrota, da gente brigar e lutar e pedir: Senhor, eu creio, por isso estou aqui de joelhos clamando ao Senhor, muda essa situação. O médico disse sim, mas o Senhor é poderoso para dizer não. O médico já sentenciou a morte ou a derrota. O advogado diz que não tem como ganhar essa causa, mas a última palavra é de Deus. Já está tudo, não tem como mais. Mas Deus muda a situação, irmãos, Ele muda. Pastor, o grito hoje é para nós orarmos? Pastor, o Espírito Santo, através dessa mensagem, quer nos levar a acreditar outra vez na oração, e aqueles que talvez não tenham conhecimento disso, passem a orar? Eu acho que isso aqui é algo, eu não precisava nem nós falarmos mais nada, ficaríamos quietinhos com isso aqui, de um homem entrar diante de Deus, quando ele diz que vai matar, e diz: não mata. Meu Deus, tá bom, não vou matar, vou quebrar o pau contra vocês. Jó ora, e aí eu não faço isso. É como Deus dizendo: está vendo? Eu estou mostrando para vocês o poder que tem a oração. Eu estou ensinando aos meus filhos lá na frente como é poderosa a oração. Eu estou dando uma deixa aqui grandiosa para eles entenderem. Não aceitem a derrota, não aceitem a sentença. Vocês têm o poder de conversar comigo e eu mudar coisas. Vocês têm o poder de conversar comigo e eu alterar planos, inverter o curso do rio, mudar o sol, parar, deter, segurar um dia e ele não acontecer, o dia ficar detido ali parado para o meu povo ganhar guerra. Deus faz loucuras ainda. Vamos orar? Começar a mexer os joelhos, colocar o joelhinho no chão, ou sentado na cadeira mesmo, ou de pé, ou ali cozinhando, mexendo na panela, ou passando a esfregona no chão, ou no meio de luta, seja onde estiver, falando: Senhor, eu estou aqui, e eu creio na vitória. Eu creio que o Senhor muda a sentença que foi dada por tudo. Tudo diz que não, mas eu creio na vitória. E a oração está aí, foi uma arma que Deus nos deu, e ela muda situações, até mesmo decisões que Deus tomou. Parece loucura, uma coisinha tão minúscula como nós temos esse poder nas mãos, mas Deus nos outorgou, nos deu isso aí. Muda problemas naturais também. A gente vê que tem tempestades. Jesus orou e parou, e você sabe de casos atuais que essas coisas acontecem. Enfermidades, Deus curou, mostrou maravilhas no meio disso, e ainda faz através da oração. Problemas financeiros, quantas portas que Deus abre, quantas que Ele abriu e mostrou isso dentro da palavra de Deus. A gente vê que Jesus, aliás, Eliseu, naquela época lá, vocês lembram que o camarada foi cortar lá um machado, e o machado, cortar uma árvore, e o machado voou, caiu dentro da água, afundou. E o cara disse para Eliseu assim: ih, meu senhor, o machado não era meu, era emprestado. Naquela época o machado custava o preço de um Ranger Rover Evoque hoje. Mesma coisa. Mas onde é que fundou o bicho? Foi ali, o machado subiu. Os acontecimentos foram espirituais, mas o motivo era que o machado não era do cara, algo natural, algo assim. Como é que eu vou pagar isso? Como é que eu vou fazer? Situação financeira, aperto, responsabilidade, compromisso, a honra do nome do rapaz. Subiu o machado, foi lá e pegou. Deus ainda faz machado flutuar. Faz o fim virar começo, faz o mar virar do avesso, para o seu povo passar.
em terra seca, do outro lado começaram a cantar: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, poderoso Jeová. É Ele, Deus Todo-Poderoso. Jesus multiplica pão para os famintos e peixe também. Maravilhas com respeito à fome, à necessidade do povo. Paulo, na prisão, oram, cantam, Deus vem, treme a terra, faz tremer as estruturas, as portas das prisões se abrem, pelo poder da oração. Não, o poder é de Deus, sim, mas o poder que a oração tem na sua vida e através da sua vida. Está dizendo, Deus nos deu uma chave, algo que nós podemos usar. Então, eu estou deixando com vocês algo que é de atrevimento e tudo é possível que crê. Ele afirma, pedi, dar-se-vos-á. Procurem, vocês vão encontrar. Bata e a porta será aberta. Porque quem faz isso, encontra a resposta. Diz, olha, eu conto uma história para vocês de uma senhora viúva que numa cidade tinha um problema diante de um juiz, ele não queria resolver a causa dela, mas de tanto ela insistir, ele falou para ela parar de insistir, eu vou responder o problema dela, e resolveu. Aleluia. Eu creio que Deus agora está no céu, né, olhando e falando assim, entendam isso aí que meu servo está falando, abracem isso aí que o Espírito Santo vem trazer renovo na mente de vocês. Renovem a fé de vocês agora e me clamem, peçam, porque eu quero resolver problemas, eu quero ajudar, mas existe uma medida de oração, existe uma necessidade de clamar, de buscar a Deus, nessa interagir com Ele, falar com Ele como um filho que acredita no Pai. Que quando a gente deixa de orar, de pedir, está dizendo, eu não estou mais acreditando, falta de fé. A outra coisa que eu quero dizer é que a oração faz parte da estratégia de Deus para cumprir os seus planos e promessas. Deus tem planos, Deus tem promessas, Deus tem coisas que Ele quer fazer, que Ele vai fazer. E Ele usa a oração do povo de Deus para executar isso. Show de bola demais! Barra pesada. João Batista tinha que nascer, já era promessa do Senhor que viria, aquele que ia preparar o caminho do Senhor, não é? Foi profetizado mais de uma vez. Em Lucas 1,3 diz assim, disse-lhe porém, quando Zacarias estava lá clamando no templo, né, pedindo a Deus, a mulher dele não podia ter filhos. Como é que é o nome da mulher dele? Maria, não, Maria Antônia, Joaquina. Isabel. Pois Isabel não podia ter filhos, estéril. Então ele clamando, esse casal clamou há muito tempo, mas Deus já tinha dito que João Batista viria. E põe uma situação difícil na vida de Isabel e de Zacarias, para que ele clamasse. E o casal de velho foi muito tempo, porque ele já estava velho nessa época aqui. O judeu casava novo, viu? Clamaram muito tempo. Aí disse Lucas 1,13, disse-lhe porém o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará um filho, a quem darás o nome de João. Deus olhou no céu, eu já tinha dito que João ia nascer mesmo, mas por que Zacarias teve que orar, gente? Por que a mulher dele tem que ser estéril? No lugar onde ia sair um dos maiores profetas que pisou na terra, um dos maiores homens, o próprio Jesus afirma, já era promessa, já tinha sido profetizado, ele precisava vir, e aí na vida de um casal, com problemas, já idosos, vai clamar a Deus para enviar aquilo que Deus já tinha dito que viria. A oração também é usada por Deus para isso, para cumprir os seus planos e propósitos na terra. Orou, olha, Deus ouviu sua oração, vai nascer um menino, e é João, e Deus já tinha dito que o menino viria. Quer dizer então que até promessas de Deus na vida da gente precisam da oração? Quer dizer então que promessas na vida dos outros lá fora precisam da oração da gente? Então se a gente parar de orar agora, Deus com todo o seu poder não vai fazer isso? Não. Mas com todo o poder dele não vai fazer isso? Não. Porque ele já executou o seu plano, em cima disso está proposto que a igreja ore. Faz parte do plano de Deus, que a igreja ore. E muitas vezes Deus permite lutas muito loucas como essa, para que ore ainda mais. E Deus tem essa coisa de querer nos ouvir falando com Ele. Hoje eu passei na casa do Brandon, ele disse assim, você é sumido, Brandon, você não é muito na casa da gente? Eu acho que eu puxei o senhor e tal. Pois é, mas tem que aparecer, porque eu tô com saudade de você. E olha que eu sou um cara bem tranquilo com esse negócio de saudade. Aí dei um abraço apertadão assim, estalei os ossos dele. Eu abracei do outro lado para consertar os ossos que eu estalei do lado de cá. Ô papai, tô com a coluna toda doendo. Eu falei, não, mas você quer só para acertar a coluna. Então, filho, aparece, né? Cheirei ele, tal, eu olhei na cara dele. Falei, pois é, filho, a gente sente falta. E a gente tem Deus como um pai. E um pai que quer os filhos perto. Não salvos perdidos pelo reino, mas salvos que vão até Deus. Senhor, eu estou aqui, vou dobrar os joelhos e tem muita coisa para falar com o Senhor, viu?
Eu não tenho. Tem, filho, você tem tantas coisas para falar com Deus, mas muitas coisas mesmo. Um dia eu orei 12 horas. Falei, vou orar 12 horas de joelho sem sair do chão. Alguém me perguntou depois, como é que vai orar 12 horas? Como é que ora 12 horas sem levantar, nem para tomar água, nem para, sei lá, para tomar um café? E tinha muita coisa para poder falar. Porque no meio dessa oração tem adoração, tem lágrimas, tem louvor, tem exaltação a Deus, tem pedidos, tem essa nação toda para orar. Muitas orações direcionadas mesmo a pessoas, a situações específicas, mas só que depois disso coisas grandiosas acontecem mesmo. Não tem como você orar, ficar na presença de Deus e alguma coisa não acontecer. Impossível, impossível. Você é doido, 12 horas de joelho sem levantar. Eu queria ficar ali, eu queria ficar. E quando levantei, Deus me levou nos lugares celestiais tão lindos, e aí me deu uma visão do tsunami, aquele doido que teve lá, 3 dias antes de acontecer. Um grande evento, né? E eu liguei para algumas pessoas, falou, Deus me mostrou água invadindo a terra, matava um montão de gente, e Deus dizia naquela visão, eu tenho que realizar algo terrível. Acho que eu sei que foi Deus quem permitiu e quem causou. As outras vezes não entendem a mão de Deus, né? Acho que Deus só manda chuva e sol. Deus manda morte também. Deus manda fogo cair com enxofre, igual mandou para aquela terra doida lá, cheia de pecado e de imoralidade. Deus permite vírus louco, deixar o povo doido, sentir o quão distante de segurança o homem está. Mas quando ele está orando é gostoso, que você está bem de pé, né? Legal, ali está glória. Quanto mais você ora, mais vai se aproximando, se enchendo da presença de Deus. É uma verdade imutável. Você nunca vai perguntar e conversar com nenhum grande homem de Deus, quando eu falo grande homem de Deus, que tem todos aqueles requisitos, que vai dizer, eu nunca levei uma vida de oração. É impossível. Ah, ele tem desejo de fazê-lo. Ele não faz só para ser, ele tem desejo de fazê-lo. Ele vê que é necessário estar procurando Deus, chorar, ficar na presença dele, suar a camisa ali, chorar na presença de Deus e ficar lá, esquecer que existem outras coisas. Provoca ciúme de filho, de pai, de mãe, de vó, de tio, provoca ciúme de todo mundo. Mas ainda é um dos melhores lugares para a gente estar. É de joelho na presença do Senhor. Faz parte dos planos de Deus, no cumprimento de seus planos e promessas, orar por algo que já tinha sido dito. Você se lembra de Elias, profeta por excelência, um homem macho, né? Como diz o outro, era caba macho. O Brasil fala caba macho, uma redundância intencional, né? Um pleonasmo. O homem era homem, um saco seu. Então os homens poderiam existir hoje ainda, meio doido, um pirado da cabeça. Se eu sou realmente homem de Deus, manda descer fogo do céu e mata vocês tudo. Queimou todo mundo. 51 homens, volta outra vez, 50 mais um capitão. Se eu sou realmente homem de Deus, dessa fogo, queimou mais 102 homens, só numa oração rapidinho. O outro esperto chegou lá, pô, tem misericórdia de mim. Misericórdia de Deus aí, cara. Se você puder descer com a gente aí, quebra o galho, mata nós não. Aí Deus falou, vai com ele. Homem de Deus. Deus, o cara profetiza, seca vem. Passa um tempo na casa da viúva, né? A mulher viúva e Elias morando com ela lá sozinho, se fosse hoje o pau ia quebrar. Profeta, mas está lá com a viúva, né? Profeta, mas está lá, a mulher sozinha, ele mora profeta. Terrível. O povo de Deus é uma benção. É? Tem coisa que a gente deixa de fazer por causa dos outros, tem coisa que a gente faz por causa dos outros, isso é normal. Mas Elias estava nem aí, vou ficar com a viúva aqui mesmo, estou nem não, ficou mesmo. Só saiu quando Deus falou, manifesta-se acá, porque eu vou mandar chuva sobre a terra. Deus falou o quê? Que ia mandar chuva. Ele vai para o monte, faz tudo aquilo que você sabe lá, oferta, desce fogo do céu, consome o holocausto. Aí ele diz assim, acá, prepara aí porque vem chuva, tá? E ele vai fazer o quê? Que Elias era doido? Deus não falou que ia mandar? Vai, mostra-se acá porque eu vou mandar chuva sobre a terra. Então, se vai mandar chuva sobre a terra, vamos dar glória a Deus aqui, aleluia, porque já vem chuva e tal. Não, ele vai orar. Para quê? Para chover. Você está entendendo? Plano de Deus, propósito de Deus, promessa de Deus, ele sentenciou, vou mandar chuva. E faz o cara aí orar para a chuva vir. E tem gente esperando, as promessas de Deus não se cumpriram na minha vida. Então aí, não, é a promessa de Deus. Aí você pergunta, você ora? Não, Deus sabe todas as coisas. É a frase mais bobinha, desculpa, que a gente escuta o povo falar, você não está orando por quê? Deus sabe todas as coisas. Eu falei, Deus sabe, filho. Mas e você? Não estou ofendendo você porque diz isso não, tá? Estou querendo dizer que é usado essa frase de uma maneira muito banal, esquisita. Né? Então, como é que é? E aí está aí na prova, quando é que você vai voltar? Deus sabe todas as coisas. Só Cristo na causa. Eu falo, tá bem. O homem foi orar.
joelho no chão, disse que enfiou a cara no meio das pernas e ficou clamando, falou, vai lá menino, vai lá e olha lá, ver como é que está o tempo lá. Quer dizer, Deus já falou que vai mandar, eu vou orar porque nós fomos chamados para orar, mas vou conferir, não vou parar também de qualquer forma, vai lá, olha, não tem nada não, vai lá, olha, falta 7 vezes, uma nuvenzinha já tem lá, despontou. Então eu falo para o camarada vazar, que vem água aí. Mas tem um monte de gente esperando promessas, desviados. Outros estão esperando promessas, não ora nem para deitar. Uns esperando promessas, porque não, Deus é poderoso, Ele é mesmo. Ele diz, vou mandar chuva. E o homem foi orar para a chuva vir e não parou enquanto não viu um sinal. Meus filhos estão desviados, mas Deus sabe todas as coisas, eles vão voltar. Legal. Não vai orar não, abençoado, abençoado. Não vai clamar não pelos seus filhos e por outros filhos que estão aí para fora. Certa feita nós estávamos na igreja, o pastor Arlindo Teodoro era meu pastor na época, homem de Deus, abençoado, muito me ajudou em meu ministério. Primeira igreja que eu pastoreei foi através do ministério do pastor Arlindo Teodoro. Não sei como é que está hoje, mas assim, ainda assim o amo e o respeito muito. E eu ali tinha pouco tempo de crente, mas já era líder fui batizado com o Espírito Santo numa noite e me puseram para ser líder dos jovens naquela mesma noite. A igreja era tão grande que os jovens só eram 120. Só os jovens, só o grupo de jovens. Aí estava eu, pastorear aquele grupo, tal. E no meio tinha uma galera que foi tirado das ruas. E aí, certa noite, na reunião dos jovens, no culto dos jovens, eu estou ali orando pela turma, tal, e vai bacana. E aí veio um jovenzinho, muito simplesinho, sabe aquelas pessoas legalzinho, que põem um terninho assim, tipo, estranho. E era bem apertadinho, que ele andava até assim, ó, com aquele terninho apertadinho, e aquelas cores que talvez você goste, tipo um terno abóbora com uma gravata laranja, e um sapato amarelo. Tipo assim, essas misturas. Aí vem ele todo miudinho, começa assim, pastor. Aí me chamava já de pastor nessa época. O pastor Divaldo, Deus falou para você orar para aquele moço ali. O Brando era agarradão nesse menino, ele era pequenininho, ainda era de colo. Eu disse, sério, tinha orado com um montão de gente. Pastor, foi Deus que mandou. Eu falei, tá bom, vou orar daqui a pouquinho. Eu não era pastor, era só líder do jovem, mas já tinha profecias a meu respeito, sou pastor e me chamavam de pastor. Larguei para lá. Naquela noite o cara pulou o muro da igreja, fugiu, foi para baixo da ponte de uma maconha com os camaradas, cheira crack, deram-lhe a paulada na cabeça e o cara morreu. Até hoje isso me incomoda. Eu não estou exagerando nada aqui. Eu estou tirando algumas coisinhas, algumas peças. Rapaz, tem uma revelação. Deus fala, é para você orar para aquele moço. Eu negligenciei, larguei para lá. Não orei por ele. E naquela noite, eu estava ali um rapaz bacana, não lembro mais do nome dele nem nada, é perigoso o Brandon ainda lembrar. Que a gente cresceu contando esse caso para ele, falando o nome do rapaz. Aí, lá, vou orar, e não orei para outras pessoas lá, e ele ficou ali e tal, falei, estou cansado, já embora, orar nada, isso é coisa da cabeça do cara. Estou lá em casa tranquilo, no dia está lá, saiu no jornal, né, teve foto dele lá, porque foi uma coisa bem feia. Pode baixar o meu retorno, tá? E aí ele pulou, foi cheirar crack e na confusão mataram ele a pauladas. Coisa feia lá. Meu Deus, como eu chorei por causa disso. Como me arrependi. E me sinto culpado por causa daquilo. Não mais culpado porque Deus me perdoou, claro. Mas a gente não pode negligenciar a oração. Ela tem um poder muito grande e nós precisamos orar. Há muitas coisas que deixam de acontecer por causa da oração de um crente. Muitas coisas que acontecem porque o crente não ora. Eu creio piamente nisso. Vou mandar chuva, mas o homem foi orar. Jesus era a maior promessa. Maior promessa. Teve outra? Jesus não parava de orar, irmãos. Ele orava para se cumprir aquilo que já tinha sido prometido. Ele orava para não falhar naquilo que já tinha sido prometido. Ele buscava o Pai o tempo todo para resistir às paixões, às tentações e ter vitória. Você está entendendo o que Deus está falando com a gente hoje aqui? Que nós não podemos ser conformados e ficar esperando fulano e o outro. Nós precisamos orar, porque a cidade precisa disso. A nação precisa disso, além da sua família. Uma certa feita lá em Ipanema, local onde o diabo tinha um trono mesmo ali. A Pombagira colocou um trono. Eu via o trono dela gigante assim, na praça, irmão Luciano. Via. Quando eu estava orando, eu vi o trono. Ela sentou ali e mandava na cidade. Era a cidade onde o capeta dançava lambada com os pastores, com os crentes. Todo dia era queda de um crente, era queda de um pastor, era queda de não sei quem. Era uma capeta pura. Eu passei lá 4 meses em jejum. Todos os dias eu jejuava. Todos os dias. Fosse até meio-dia, até 2 horas da tarde, à noite, o dia todo. Eu não conseguia ficar sem isso. Deus me levou a isso. Orando e jejuando o tempo todo. E eu vi esse capetão. E o cão morava ali, de forma
terrível. Muitas coisas aconteceram. Não quero destacar uma. Certa feita, um rapazinho, que era uma benção, já disse isso aqui. Ele tinha um português maravilhoso. Um dia profetizando para mim, ele disse assim: não tema, não temas, não temas. Já falei para você não temar. Eu falei: e agora ferrou. É para mim não temer ou é para mim não temar? Mas amém. Cria que era Deus usando, com certeza, mais de uma vez. E um dia nós íamos saindo para uma pregação, ia pregar lá não sei onde, uma cidade distante. Lá que nós íamos saindo, ele disse assim: pastor, Deus me falou agora aqui que tem um acidente, um laço armado para nós na estrada, para nós orarmos agora. Então oramos ali, Senhor, tal, nos livra, nos guarda, tal, bacana, Senhor, nos proteja, e fomos no carro orando. Queridos, visualize o que eu estou lhe falando aqui, para você não achar que é invenção. Vamos nós. Feliz da vida, dando glória a Deus. Aí tem uma situação que a gente ia, e um rapaz dirigindo, o senhor João Marino Lacerda, ia na frente dirigindo o carro e tal, e ele tinha mania de olhar para lá, e eu sempre falava: olha para frente, rapaz, ele é meio doidinho. Aí lá vai ele. Daqui a pouco, nós acabamos de fazer uma curva, na curva, uma árvore caída na frente pegando fogo, queimando, pegando fogo, vocês entenderam? Estava pegando fogo. Aí ele olhou para a árvore, meu Deus, não vai pegando fogo, virou para cá. Ficou olhando para a árvore e desviou, né? Mão direita, jogou para a esquerda. Quando ele jogou para a direita, todo mundo olhou para a árvore queimando. Aí quando eu olhei um caminhão, eu falei: Matinha, miserável, vira para cá. Passou assim, chegou a balançar os meus cabelos. Meu Deus, e todo mundo parou. Jesus, tem misericórdia. Pegamos, saímos com o carro de novo, todo mundo tremendo, e fomos embora. Aí nós estávamos num comboiozinho, tinha uns 3 ou 4 carros. Quando chegamos no local da pregação, falamos com o pessoal assim: gente, que coisa louca, vocês viram aquela árvore lá, caída, pegando fogo? Árvore? Nenhum dos 3 carros que iam à frente viram a árvore. Ninguém. Só nós. Isso é muito espiritual? Eu não sou um cara emocionalista, não. Deus nos preveniu, nos falou, o diabo armou um laço. Isso foi o diabo do cão mesmo. E nós oramos antes para que não nos acontecesse algo grave. E a gente às vezes tem preguiça de orar, desânimo de orar. Irmão, não deixa de orar não. Vamos orar? Hein? Vamos orar? Aleluia. Último pontinho, aliás, eu fico com esses dois para a gente ir embora para casa, já pensando nisso, preocupados com isso, inquietos, porque é bom que a mensagem conforte os que estão desconfortáveis, mas deixe desconfortável quem está confortável. Você entende isso? Que te dá uma... Opa, peraí, eu preciso orar. Deus me deu essa arma, Deus me deu isso aí. O que eu estou fazendo com a minha vida? Passo tantas horas no telemóvel, passo tantas horas batendo papo, passo tantas horas fazendo aquilo, e não tenho tempo para tirar para conversar com o Senhor. Estou aqui, vamos começar nós dois. Quando você se dedica à oração, Deus vai te revelando até o que você tem que orar. Ele vai te dizendo: por que eu estou orando por tal pessoa? Por que eu estou orando por tal coisa? Mantenha essa rotina, esse contato, que as coisas só vão crescendo cada vez mais. E Deus falou: opa, tenho ali uma fonte, opa, tem ali alguém de, vai lá, toca no coração, opa, porque ele é um cara que está orando. Mas hoje aqui o que Deus está fazendo? Chamando a igreja à oração, porque não há ninguém especial para isso. Você pode até, entre aspas, se tornar especial, fosse expressão, porque a oração do justo pode muito pelos seus efeitos. Então você começa a orar, de repente você nem seja o cara, mas começa a orar, Deus começa a conversar com você, você com ele, né? Porque quem vai orar tem que estar preparado para ouvir a voz de Deus, não só para Deus ouvir sua voz. Então vamos lá nessa conversa. Senhor, eu estou aqui, abre o teu coração, pelo amor de Deus, não vá orar com a panela no fogo, isso não é legal. Quando você tirar para orar, que eu estou falando, aquele tempo, agora eu vou orar. Não é aquela oração corriqueira do dia a dia, né? Ali que a mulher faz, balança o neném com o pé, mexe a comida com o outro e fala no telemóvel com o outro. Nessa oração não. As mulheres conseguem fazer isso. Mas larga tudo e vai para o quarto. Fecha a tua porta. Fica no secreto com Deus e orando em secreto. Essa oração que eu estou falando. Vai lá e fala: não quero saber de nada. Põe o Gênesis para tomar conta do neném, né? Isabel fala: Gênesis, você vai ficar com os 2 meninos agora, tá? Que agora eu vou orar. Tá? Ao contrário, Isabela, agora fica com os meninos, que agora eu vou orar. E agora é hora de orar, não é hora de cuidar de criança não. Fica com os telemóveis, porque tem gente que vai orar com o telemóvel. É parar, encosta e vai falar com Deus, meu nego. Parou mesmo, encosta para lá, fala: são 15 minutos, é 15 minutos com ele. Não quero saber de nada, né? Tocar a porta, a campainha, põe um porteiro, faz qualquer coisa. Mas tira o seu tempo para falar com Deus. Isso é urgente. A gente ora o tempo todo, orar sem cessar, bacana, a gente está orando ali, conversando, batendo um papo. Mas o entrar na tua porta, fecha a porta, isso aí é bíblico. Você precisa desse retiro,
desse tempo com Deus, você e ele, para chorar, para gemer, para dizer pequei, errei em voz alta, para o diabo ouvir que você está dizendo: Senhor, eu pequei mesmo, olhei para o forever daquela dona, meu Deus, eu falhei naquele horário, Pai, xinguei o miserável lá e errei. O diabo precisa ouvir essas coisas, para não pensar que você está guardando pecado também escondido. Você sozinho ali falando com ele: meu Deus, me perdoa, sou pecador, sabe? O Senhor sabe que o meu pecado está diante de mim o tempo todo, mas tem coisas que não pode orar no meio do povo. Não se orar aqui perto dos outros: Senhor, como eu sou pecador, Senhor. Mas tem tanta gente que não presta, os outros já vão achar que é para ele. Não precisa da oração perto dos outros. Já ensinei aqui, oração coletiva, escolha as palavras. Fique citando o nome do povo, nem nada, não. Ora ali: amém, Jesus abençoe a igreja, glória a Deus, abençoe o povo. Fica assim: o fulano que está na desgraça. Não faça isso. Essas orações são perigosas, tá? A não ser que em consenso digam: o fulano precisa de oração. É diferente. Mas quando você está no particular, talvez você está cheio de amor, falando, né? Senhor, essas pessoas que não têm vergonha na cara, é para mim. Que lá, não vai com a minha cara, isso é para mim. Acontece ou não acontece? Então, há muitos anos que eu falo, oração em grupo, vigia o que fala. Tá? E às vezes você não é uma pessoa simples, vai orar e fala: Senhor, essa prova que eu estou passando com meu marido, todo mundo já fala, está traindo ela. No mínimo é adultério. O que você tem que fazer? Seja sábio a orar. Vê o que você vai falar, o que você pode, o que você deve, tá bom? Não é porque os outros é mal, não. Então, a interpretação que às vezes não é boa. Então, cuidado. Vai orar coisas íntimas, particulares, seja sobre família, coisas assim perigosas. Vai para o seu quartinho, fecha ali e fala: dois, agora somos nós dois. Eu com o Senhor, e aqui eu posso me abrir do fundo da minha alma, porque Ele é Pai, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele já te conhece antes de você abrir a boca, não é? Então, para ali e fala com Ele, mas tire tempo para falar com Deus, irmãos. Vamos parar dessa coisa de dar esmola para Deus de oração. De vez em quando der, quando eu tiver tempo. Faz isso não. Tira o seu tempinho, conversa com Deus, começa a aumentar. Vai de pouquinho a pouquinho. Quando você está fazendo oração de um bom tempo. A oração faz diferença, Deus vai salvar, ama mais quem ora mais. Não é isso, é bom para a gente. É bom para o próximo. Tá? Mas eu não consigo. Pode insistir que você vai conseguir. Primeira vez que eu orei 15 minutos. E falei: meu Deus, nossa, é muita oração. Nossa, 15 minutos, eu fiquei todo metido, pastor cara, todo metido, 15 minutos. Aí depois eu falei: não, se o cara ali orou meia hora, por que não conseguiu orar meia hora? Ora meia hora. Aí depois escutei falar que o fulano de tal, o homem usado por Deus, uma bênção, ora tanto e tal. Eu falei: não, deve ter algum motivo. Aí quando se assusta, você está falando com Deus 1, 2, 3, 4 horas e vai falar: meu Deus, como é que é possível ficar aqui, né, conversando com o Senhor, batendo um papo, sentindo as coisas do céu, tendo visões, revelações do Senhor, Deus falando com você, se comunicando. Eu vou contar uma coisinha aqui para nós ir embora. Eu não vou falar no último ponto, não. Fica esses dois só. Eu não sei se você já percebeu, isso é uma coisa minha, mas eu acho que não é incoerente, não. A maioria das visões que a gente tem, geralmente quando me contam, ou quando acontece comigo, é Madonna. Tipo uma Madonna e vindo algo. Quem já aconteceu isso? Fiz assim, quando eu estava meio assim, aí vi alguma coisa. Comigo acontece muito isso, novo convertido acontecia mais ainda. E a maioria das pessoas tem sonhos proféticos, mas acordado não é profeta. Não tem muita coisa acordada. Porque a nossa mente, irmãos, ela é assim, nós somos pecadores. E quanto mais desligado nós estivermos, melhor para Deus falar com a gente. É por isso que Madonnas... Não, quando eu estava assim, estava tido um sonho, aí tive uma visão. Veio um momento quase que de inocência, de desligar dessa carnalidade toda. Então eu estava assim, vi algo. Ou sonhando, Deus falou comigo em sonhos. Acordado não está falando, mas dormindo, porque ali você está, de certa forma, mais puro, né? Está mais inocente, está desligado dessas coisas carnais, apesar de até no sonho a carne que atacar é o diabo também. Eu estou falando isso porque quando você passa tempo ali com Deus, se desliga das coisas lá de fora, fica melhor para Deus falar com você, e não somente para você falar com Deus. Porque nesse corre-corre é muito complicado, né? É como um relacionamento íntimo entre marido e mulher falando de futebol, né? Fica uma coisa estranha, né? Ou você aqui no telemóvel, enquanto você está amando sua esposa. João, não, tem que se dedicar àquele momento, essa intimidade, se entregar nisso, senão causa até ciúme. E Deus quer que a gente se entregue. Meu Deus, eu estou aqui, desliguei o telemóvel, parei com tudo, como fez Jacó, lá no Val. Lembra o que ele fez? Depois que todas essas encrencas que Jacó arrumou,
todas as encrencas, todos os problemas. Ele voltou e voltou mais rico do que antes, mas voltou cheio de problemas. Aí quando ele chega ali na travessia, ele diz o quê? Vai todo mundo, eu vou ficar sozinho. Mandou gado, mandou todo tipo de gente, os funcionários, as mulheradas, tudo que tinha, a fiarada toda, vai todo mundo. E ele ficou só. Foi quando a vida dele foi mudada. Teve um encontro com Deus ali, mas para isso ele teve que se desagarrar de todas essas coisas que nós nos prendemos. A gente se agarra demais às coisas, aos acontecimentos. Vamos ficar de pé para a gente ir embora? Então é preciso a gente ser meio atrevido. A gente tem que ser um pouco atrevido. Tem gente que tem medo de orar porque a mulher não vai gostar. Se orar, minha esposa, a senhora vai orar, o meu marido, se orar, meus filhos, não. Coloca cada um no seu lugar, tá? E dá um jeitinho de buscar Deus, porque a oração é muito poderosa e é muito importante. E Deus move coisas através da oração. Você crê nisso, não é? Eu sei que você crê. Baixe sua cabeça, feche os teus olhos um pouquinho, enquanto você nesses segundos medita um pouco naquilo que você ouviu, buscando lá dentro, no seu interior, o quanto você não tem orado, o quanto você poderia orar mais. Talvez alguém aqui seja empecilho para as orações de alguém. Você está correndo um grande risco. Talvez alguém aqui tenha tentado bloquear o ministério, a oração de alguém, atrapalhando essa pessoa ter uma vida com Deus de oração. Você está enfrentando, está enviando, está se metendo com encrenca. E talvez você está cedendo algumas coisas, não tem buscado a Deus por causa de alguns problemas, alguns encantos. E justifica não orar, não buscar a Deus. Quando eu falo buscar, eu estou falando da oração secreta, lá, sozinho, num canto. Você com Deus. Tem oração que é em grupo, mas a oração precisa ser feita sozinho, se fechar e buscar o Senhor na sua intimidade, você com Ele. E ninguém pode te privar disso. Seja quem for, é o diabo trabalhando. Se você estiver cedendo, você está cedendo ao diabo. E a gente tem que ter coragem, arregaçar as mangas da camisa e lutar por aquilo que Deus nos deu. Lutar por isso. Você me desculpe, meu querido, minha querida, mas eu não vou te amar mais do que Deus, não, me desculpe. Nem vou me deter e reter de deixar de fazer as coisas que Deus quer, porque você é bonitinho, legal, bacana. Não tem jeito, Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Não foi à toa que Paulo disse naquela época já. E o que nós vamos falar domingo agora, a respeito do tempo para Deus, dedicar-se a Ele. Então, em nome de Jesus Cristo, não seja empecilho, nem se deixe impedir pelos empecilhos da vida, que já é difícil orar. Se formos olhar para os contratempos, a gente não busca Deus, e nós precisamos tirar o nosso tempinho. Consigo orar 15 minutos, graças a Deus. A minha esposa pode ficar lá na sala com os meninos ou vice-versa, e eu tenho tempo para estar aqui buscando a Deus. 15, eu vou subir para 30, mas já consigo orar 15, graças a Deus. Está difícil, vem para a igreja, ela fica aberta o dia todo. Tirar um tempinho, vou para lá 15 minutos, dobrar meu joelho e falar, sou eu com Jesus agora. Não tem nada, desliga tudo e fala, meu Deus, eu vim buscar a tua face. Senhor, eu vim aqui ter um encontro diferente com o Senhor. Eu preciso disso, a igreja precisa, minha família precisa, meu casamento, minha vida precisa. Essa igreja, esta cidade precisa que você ore. Este país precisa que você ore. E Deus está nos convocando à oração, buscar ao Senhor, ali você com Deus, meu querido, minha querida. Não é à toa quando Deus vem com esse grito, coisas estão para acontecer. Ou Ele quer bloquear um grande acontecimento ruim, ou Ele tem algo grande para fazer, está convocando a congregação a clamar, a buscar o seu nome. Teu iblagabo isnar halau ilek tandori alagraf tuskier liadur. Rabaraba surul yelerga labraba sonom piante clabai. Raur gefisti ala promenti aligrevi ala grossi tietocobia. Deus tem grandes coisas para fazer. Nós precisamos sair dessa negligência, dessa preguiça, desse mau tempo de oração. Cada um de nós aqui sentado, você está sendo chamado por Deus, porque com certeza tem algo grande para acontecer, ou tem uma grande desgraça preparada, e Deus quer cortar este mal, ou Deus tem planejado um grande acontecimento, está dizendo, ore meu povo, ore para se cumprir isso, e eu quero ter essa honra de participar nesse acontecimento.
Eu quero ter a honra de ser um daqueles que dobrou os joelhos e tirou tempo para falar: Deus, eu estou aqui, eu creio que o Senhor é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Por isso eu te digo, em nome de Jesus Cristo, sai do comodismo, da letargia espiritual, da mornidão espiritual. Largue as reclamações, as murmurações, essa mediocridade de ficar culpando José, João, Antônio, aquela outra, a situação. Clame a Deus. É de lá que vem o socorro, é dali que vem o mover das coisas da terra. A mão de Deus é poderosa. Deus foi a Sarai e disse para Abraão: vou voltar e vou dar um filho para Sarai. Diz: muda o nome dela, agora é Sara, já não é mais Sarai. Sara duvidou, riu. Deus falou: haveria, Sara, alguma coisa pala no hebraico, alguma coisa difícil para mim, alguma coisa que me deixaria surpreso, alguma coisa que eu não possa fazer, Sara? Pois nesse tempo eu volto. E voltou, e ela deu à luz. Deus disse que ia mandar comida, carne no meio do deserto para os israelitas. Moisés disse: o senhor vai fazer o que para mandar tanta carne? Esse monte de homem que eu tenho, 600 mil homens de pé, onde vai ter tanta carne? Deus disse: Moisés, porventura o meu braço encolheu? Há um Deus assentado no trono, ele reina e reinará eternamente. O mesmo Deus que abre mar, que para as águas, que faz chover, que para a chuva, que ressuscita mortos, está chamando a oração, porque Ele vai fazer grandes coisas. Então você, crente, não pense que é para o teu irmão do lado a convocação, não, é para você. Não ache que a convocação é para quem está atrás ou na sua frente, não. É para você a oração, chama, o clamor, o grito aqui hoje é para você orar, adolescente, jovem, criança, irmão, irmã, é para nós orarmos. Em o nome de Jesus.